Eu sou graduado em História, eu entrei para a UERJ em 1988, né, no segundo semestre de 1988, fiz a licenciatura em História, depois terminei em 92, 1992, depois eu emendei e fiz mais o bacharelado, terminei em 1994. Nesse período que eu fiz a graduação, eu fui monitor de História Antiga da professora Edna, né? Depois de um tempo ela me indicou para trabalhar com a professora Maria Julieta Costa Calazans, que foi a primeira vez que eu tive uma bolsa de iniciação científica no CNPq, isso em 1990, 91, onde ainda não era muito incipiente o próprio apoio do CNPq, mas naquele momento era do governo, acho que no governo tinha caído o Collor, né? Então já estava no governo do Itamar, começava a se reerguer, e aí eu trabalhei como bolsista de iniciação científica no projeto da professora Maria Julieta Calazans, de 1991 até 1994, quando eu encerrei a graduação. Mas logo depois, o que não era comum, a professora Julieta Calazans conseguiu o que era chamado uma bolsa de aperfeiçoamento, que hoje já nem existe mais no CNPq, né? Mas que ela foi uma das únicas que conseguiu. E aí eu trabalhei mais 2 anos com ela até 1996. Já em 1995 eu fiz a seleção para o mestrado, para a primeira turma do mestrado em História da UERJ, que na verdade depois se transformou como programa de História, programa de pós-graduação em História, né, que ano que vem já completa 25 anos, né? Eu fui da primeira turma, eu e mais alguns colegas, né? E eu teve um momento que eu tive que trancar esse mestrado, mas enfim, eu acabei defendendo, eu reabri em 98 e acabei defendendo em 1999 sem bolsa, né? Era a primeira turma, ela não tinha bolsa. Logo depois, em 1999, aí que eu comecei a trabalhar no ensino universitário, né? Eu já trabalhava com a educação básica. Aliás, minha primeira experiência em ensino universitário foi em 1997 como professor substituto do departamento de História, né? Fiquei 1 ano. Depois, em 1999, eu comecei a trabalhar, que foi no Centro Universitário Moacir Serader Bastos, né? Trabalhei lá de 1999 até 2011, né? Foram 12 anos, se eu não me engano, que eu trabalhei lá. Em 1999 eu comecei a trabalhar, eu já tinha defendido a dissertação, e quando foi em 2001, aliás, o mestrado, que eu fui orientado pela professora Ana Maria da Silva Moura, né, que já está aposentada, tanto da UERJ quanto da UFRJ, também, e fui orientado pela professora Edna, né, que ainda atua, vice-diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né? Depois, em 2001, eu fiz a seleção e fui fazer o doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, em História, com a professora Mary Del Priori, né? Fiquei de 2001 a 2005, que eu terminei, eu fiz no tempo, também sem bolsa, né? Porque na época a professora Mary Del Priori ela já estava se retirando da USP, né? Eu fui um dos últimos orientandos dela, o doutorado. E aí eu defendi em 2005 e em 2006 eu fiz o concurso para a UERJ, para a Faculdade de Educação. Inicialmente que era para a área de cotidiano escolar, mas era para o ensino de História, mas eu acabei passando em 2006, mas foi na época em que a UERJ ela estava passando pela grande greve que durou 9 meses. Né? Então meu concurso foi em março, foi 6, 7 e 8 de março de 2006. Aí em 13 de março, quando o concurso ia descer para começar o processo de homologação, quando teve a greve, entrou a greve, e isso levou praticamente quase o ano de 2006 todo, quando em janeiro de 2007 eu fui convocado para trazer os documentos, mas a minha posse acabou sendo dia 2 de abril de 2007. Né? Então, desde 2007, desde 2 de abril de 2007, que eu tô
como professor efetivo na Faculdade de Educação. Primeiro eu trabalhei que foi nesse departamento de estudos aplicados ao ensino, onde eu trabalhava com ensino de história. Depois, em 2010, eu fui convidado para mudar de departamento, que é o que eu estou atualmente agora, que é o Departamento de Ciências Sociais e Educação, onde eu fui trabalhar com História da Educação e também depois eu comecei a reabilitar a disciplina que hoje vai ser História, Cultura Afro-Brasileira e Educação, né? Então, eu tive, até hoje eu tenho uma demanda muito grande, também dei uma eletiva que é História, Família e Infância, né? Onde eu trabalhei História, Família e Infância, eu trabalhei com diários biográficos, na verdade era sobre Memória, Infância e Trauma, que era o título, o subtítulo dessa disciplina, que aí foi em 2014, quando era o centenário de Carolina de Jesus, né? Que aí eu trabalhei com 3 diários, o diário de Anne Frank, o diário da Carolina de Jesus, que era o diário de Bitita, que foi a última obra lançada, que eram as memórias dela de infância, e eu trabalhei com o diário de Slata, que foi considerada a Anne Frank do final do século XX, pela implosão da guerra da Iugoslávia, né? E aí eu trabalhei com esses 3 diários, foi também nessa disciplina. Depois História, Infância e Família, que eu trabalhei com infância e família em culturas africanas e afro-brasileiras também. E depois e aí eu tinha reabilitado também cultura afro-brasileira e educação. E também uma que eu dou, que é a História do Processo de Escolarização do Negro no Brasil, né? Que aí eu peguei também desde a questão colonial até a primeira metade do século XX. Aí nesse departamento também, em 2004, eu fui assumir a coordenação de 2004 não, desculpe, 2011, eu assumi a coordenação da área de História da Educação. Depois, em 2016, eu assumi a chefia do departamento, né, 2016, abril de 2016, onde eu fiquei até agora, né, e que depois, esse ano, eu concorri à direção da Faculdade de Educação, e aí que eu vou assumir a direção da Faculdade de Educação a partir de março de 2020, até pelo quadriênio 2020 e 2023. Nessa linha de pesquisa, né, intelectuais e educação no mundo ibero-americano, né, na verdade, veio a partir do momento que, logo quando a professora Maria Emília já estava no segundo tradição, um congresso que ela fazia sempre, aí nisso eu resolvi abrir um simpósio temático, aí eu convidei a professora Adir, né? Eu acho que daí que depois foi se consolidando essa linha intelectuais e educação. Até lembro que aí quando eu convidei a Adir, que foi o primeiro simpósio temático que a gente fez foi em 2011, 2012, né? Que aí eu convidei, eu perguntei a Adir se ela aceitava fazer, a gente fez o simpósio temático, que aí era intelectuais e educação no mundo ibero-americano, né? Que aí que começou e daí que depois foi se consolidando e que aí se consolidou essa linha intelectuais e educação no mundo ibero-americano a partir desse simpósio temático, que a cada edição dele foi crescendo o número de participantes, né? Até porque, como o Tradição e Modernidade ele é itinerante, né? E aí a gente foi congregando pessoas, foram participando desse simpósio temático, pesquisadores de vários países, inclusive, né? E que
foi muito interessante, que nos permitiu abrir um leque e pensar um pouco mais, né, essa questão dos intelectuais. Foi importante para mim também, porque eu abri mais um flanco, né, porque na verdade quando eu fiz o concurso para a UERJ, eu não tinha nenhuma pretensão, eu não imaginava que eu fosse passar, e acabei na Faculdade de Educação, mas a partir daquele momento eu decidi seguir dois caminhos, que era tanto trabalhar com a questão da história e com a questão da educação, né? Eu tive que ficar pulando nessas duas áreas, circulando nessas duas áreas. Primeiro, porque como eu assumi primeiro o ensino de história no antigo departamento que eu fazia parte, né? E depois, quando eu fui convidado para ir para o outro departamento, que é o que eu estou agora, que é o de Departamento de Ciências Sociais e Educação, eu tive que criar temas justamente de pesquisa também que envolvesse a área da história da educação. Aí eu trabalhei muito com educação feminina, e a partir disso foram alguns trabalhos que eu fui aprendendo desde o primeiro simpósio, né, que aí formei junto com a ADI, que eu tinha convidado a ADI, a gente formou junto esse simpósio temático, que acabou originando e que a ADI consolidou como a linha de pesquisa de intelectuais e educação no mundo ibero-americano. Mas isso me permitiu justamente que eu ampliasse a própria pesquisa que eu trabalhava, até porque a minha tese de doutorado tinha sido Portugal no século XVIII, né, o período de Marquês de Pombal, eu fazendo toda uma discussão sobre, de fato, o poder do Pombal ou não, e aí eu colocando como evidência a figura do rei Dom José, que era um elemento esquecido, né, e que aí já modificou toda essa perspectiva. E isso me permitiu contato justamente com aqueles ministros de Dom João V, pai de Dom José I, né, e que depois eles tinham toda uma outra perspectiva mais para, vamos dizer, a questão de iluministas, e de certa forma tinha toda uma atuação de intelectuais. E aí quando justamente a gente ofereceu esse primeiro simpósio, foi que permitiu justamente que eu pudesse fazer essas conexões e também pensar em intelectuais no Brasil, quando eu trabalho com a questão da história da educação, inclusive também dando cultura afro-brasileira e educação. Por exemplo, por conta disso, eu estou pensando de ter atuado nessa linha de pesquisa intelectuais e educação no mundo ibero-americano. Estou pensando já de oferecer um curso, trabalhar justamente com intelectuais negros, né? Principalmente tanto o pensamento de Abdias de Nascimento, e um outro que é o Clóvis Moura, que quase poucos trabalho. Além disso, trazendo todo o histórico, pegando tanto André Rebouças como Manuel Quirino, né, que esses dois pioneiros, né, justamente pensando não só a questão da abolição, mas de certa forma que envolvia, que buscasse um processo de inclusão de fato dos escravizados, dos libertos, né, para que de certa forma fosse incorporado à sociedade. Isso passava pela questão da educação. Então foram intelectuais que pensaram fundamentalmente essa busca de uma sociedade que fosse mais justa, e isso de certa forma acabou me despertando também para oferecer. Tanto é que no processo de colonização do negro, nessa disciplina que eu estou dando, eu fiz todo um aspecto cronológico, mas no final eu trabalhei justamente tanto com o Clóvis Moura quanto com Lélia Gonzalez, por exemplo, né, que também pouco se falou de Lélia Gonzalez, mas é muito importante, né? Então, vindo uma trajetória, ainda não, por conta de ser uma disciplina letiva há muito pouco tempo, né, mas eu voltei a pegar clássicos do Abdias de Nascimento, como o quilombismo, né, que pouco se discutia, e do Clóvis Moura, que é Rebeliões na Senzala, né, rebeliões escravas, né, que na verdade ele traz toda uma outra perspectiva de justamente do lugar do negro, e com a Lélia Gonzalez, né. Então, tá na linha a própria, desde lá do simpósio temático, né, intelectuais e educação no mundo ibero-americano, até a consolidação da linha de pesquisa, me fez permitir justamente eu pensar esse outro lugar dessa questão desses intelectuais negros, né, não só na questão do Brasil, né, mas fazendo outras ligações com a própria questão, por exemplo, de Manuel Bonfim, né, que poucos falam também, teve um papel importante, e que se hoje se fala em formação docente, isso o Manuel Bonfim ele já discutia antes, né? Então, a linha de pesquisa me permitiu justamente que eu
buscasse outras formas de interpretação e outras possibilidades também de apresentar aos alunos aqueles até então intelectuais que não são comuns de serem discutidos na academia. Na atual conjuntura, você assumiu uma faculdade de educação, né, justamente no momento em que a gente vê uma conjuntura, um governo em que o professor se transformou em alvo e muito mais do que realmente um elemento que deveria ser valorizado na própria construção da nação, na construção do Brasil, né? É complicado, né? É difícil, né? Mas, de certa forma, não existe nenhuma possibilidade de retroceder a isso. Principalmente quando a gente entra no campo da educação, ou seja, tanto no campo da educação, mas com toda uma formação de história, você percebe que é um caminho sem volta. Né? Ou você vai para frente ou você vai para frente. Né? Não tem nenhuma possibilidade. É claro que muitas das vezes esse caminhar não é com a velocidade que a gente deseja, né? E dos principais desafios, justamente, de assumir a Faculdade de Educação nessa conjuntura, principalmente numa conjuntura em que o país está totalmente quebrado, né, e a gente vê do ponto de vista da maioria dos alunos da UERJ, né, que insistem, né, estão lá resistindo e dentro de uma situação em que você não tem nenhuma perspectiva de futuro, já que a educação se transformou como uma grande ameaça, né, da pátria, né, vamos dizer nesse sentido, né, mas ao mesmo tempo ela é muito interessante porque todo ato de resistência eu acho que é quando a gente entra numa sala de aula, quando a gente de certa forma ainda mantém o mínimo de esperança, né? Então acho que o fato de assumir a Faculdade de Educação nessa conjuntura também é um ato de esperança, é um desafio, né? Mas e que eu sempre tive uma coisa muito clara, né? Ou ao concorrer à direção da faculdade eu dizia, se eu perdesse eu ia voltar ao que eu sempre fiz, dar aula e pesquisar, né? Isso que me interessa. Mas o grande elemento principal de assumir a Faculdade de Educação é de fazer de novo, trazer de volta a valorização, não que essa administração não tenha valorizado a graduação, né? Mas aprofundar mais ainda essa valorização, principalmente numa conjuntura em que tem uma perspectiva tão árida, né? Principalmente para quem trabalha no campo da educação, né? Nas licenciaturas, né? Então, o principal é manter a esperança, o principal é manter essa resistência. Essa resistência é justamente fazer com que todos que entraram aqui, que cumpram aquilo que eles desejam, que é se formar, né? E se formar, e ao se formar, e ter também uma outra perspectiva. Por mais que seja difícil, por mais que seja um território, um espaço desértico que se transformou, um deserto de ideias que se transformou o país com esse governo, mas ainda é necessário manter essa chama de esperança. E tanto é que muitos têm esse desejo de prosseguir. Acho que nosso papel justamente na direção é apontar caminhos, né, ou preparar esse caminho para que ele seja o menos árduo possível, né, mas que todos ainda tenham pelo menos uma orientação, uma visão de que pode continuar e a caminhar, né? É uma conjuntura difícil, mas ela não é impossível de ser combatida, né? Uma vez a gente ganha, no dia a gente ganha, no dia a gente erra. Aliás, a nossa própria profissão como pesquisador, principalmente como professor, um dia a gente dá uma excelente aula, no outro dia a gente dá uma péssima aula, mas isso não quer dizer que sua profissão não vale de absolutamente nada, né? E mesmo a gente como pesquisador, quando a gente faz um projeto, mas aquilo tudo é apenas uma ilusão, porque na verdade esse projeto ele vai sofrer diversas modificações, vai ter percalços no caminho, mas isso nem sempre a gente faz aquilo que é o ideal, mas aquilo que é o possível, né? Mas sempre com a meta de ser aquilo que seria o ideal, né?
Eu acredito que, antes de tudo, isso é uma passagem, né? É passageiro, né? É claro, se ele for pensar na situação da universidade hoje, é como se ela fosse um barco, né? Uma caravela naqueles tempos ainda da expansão marítima, no meio de um oceano totalmente bravio, cheio de tempestades, vai ser sacudido para lá e para cá, né? Mas isso não quer dizer que a universidade vai acabar, porque o espírito, a essência dela é muito mais do que necessariamente, como alguns acham que pode destruir a universidade, apenas assodando a sua autonomia, apenas cortando ou dando o mínimo para que ela funcione. A universidade, ela é muito maior do que isso, né? Principalmente pelas pessoas que atuam nela, né? É claro que existem todas as suas diferenças, né? Nem todos pensam da mesma forma nesse sentido, mas acho que o que mantém a universidade principalmente são aquelas poucas ou aquelas pessoas que, em sua maioria, ainda desejam, né, que ela está muito além do que pura e simplesmente ser um espaço de disputa de poder, né? E por conta disso, ela vai atravessar, ela vai singrar esse oceano bravio, né? Mas tudo é passageiro, né? Isso é apenas uma passagem, né? Uma passagem que, de certa forma, nos permite a gente reavaliar e saber que a cada dia é uma luta, né? Principalmente na questão da UERJ, que passou por uma crise muito grande, né? 2016, 2017 principalmente foram as mais profundas, foram os anos mais difíceis ainda, né? Já que a gente estava desde 2015, 2014, 2015 a coisa começando a ficar difícil, né? Mas os piores anos, 2016, 2017, particularmente para mim foi muito pedagógico, né? Que eu tive que aprender a lidar com toda aquela situação, e isso fez justamente a perceber que essa passagem, né? Essa passagem pode tropeçar, vai ralar o joelho, né? Vai tá no meio da tempestade, enjoar, mas a gente vai cruzar essa tempestade, né? A universidade, a essência da universidade, ela é muito maior do que apenas esse conjunto de prédios ou apenas esse campus, né? Tanto é que podem destruir o prédio, ela pode ser abandonada, né? Mas a marca dela, ou às vezes o próprio nome dela, se a gente fala UERJ, ela tem um nome que ela é muito mais forte do que necessariamente o próprio campus, né? Então, e no Brasil sempre foi assim, a gente nunca teve certeza de nada, né? A gente passa por uns períodos de bonança, né? Mas pela própria essência histórica, né? da nossa sociedade, né? Essa essência, essa formação, essa herança dessa sociedade escravocrata, né? Oligarca, né? Nunca nos permitiu justamente que a gente tivesse uma certa estabilidade, né? Essa estabilidade que, de certa forma, principalmente a universidade ou a própria escola pública, né, pudesse cumprir o seu papel, que é estabelecer esse princípio da igualdade. Sempre, a todo momento, sempre foi uma ameaça, né? Então, a universidade, ela vai existir e vai continuar ameaçando, porque essas oligarquias, elas não vão cair de uma hora para outra, mas, de certa forma, também, elas não têm o poder o tempo todo, né? Por todas as dificuldades que a gente possa passar, mas como na própria Idade Média, a universidade não era o prédio em si ou o campus em si, né? Mas onde estava a presença do mestre e dos seus discípulos, né? Ou então estava a presença daquelas pessoas que representavam a universidade. A gente tem pessoas hoje, né, que representam essa universidade no dia a dia, né? Os professores, né, que dão as aulas, que pesquisam, né? Aqueles efetivamente que pensam a universidade, não pensem só na perspectiva do poder, mas esses justamente é que mantêm a alma da universidade. Ela vai singrar esse oceano bravio, por mais que a gente ache que não, mas a gente vai ser sacudido para todos os lados, mas a gente vai atravessar e chegar no outro ponto.